É um fungo aqui, coça ali. Você já te perguntou por que na primavera as alergias aumentam? Conhecida como a estação das flores, a primavera é um dos períodos mais belos do ano, mas também mais crítico para quem sofre de alergia. Para conversar sobre esse tema hoje aqui no programa, é com grande prazer que eu recebo o Dr. Hélio Simão, que é alergologista e imunologista pediátrico. Seja muito bem-vindo aqui ao Sinta-se Bem. Obrigado. É um período lindo, isso todo mundo tem que concordar, né? As praças ficam floridas, né? Começa o calor, né? O clima já se prepara aí para a chegada do verão, mas quem sofre de alergia sofre muito mais nesse período do ano. O pólen é o vilão, doutor? Realmente o pólen nesse período é o grande vilão. Os pacientes que têm alergia ao pólen, eles começam a ter sintomas tanto nasais quanto oculares, e também alguns pacientes têm problema de asma. Então realmente é uma estação que pode complicar muito o paciente alérgico, principalmente aquele paciente que tem alergia a pólenes. Que sintomas são esses quando tu falas, né? Tem muita gente que confunde a gripe, o resfriado com alguns sintomas alérgicos. Como um pai e uma mãe, já que tu és da área da pediatria, podem identificar que um filho tem uma alergia, digamos, ao pólen? Perfeito. É muito importante nós distinguirmos o que é uma rinite alérgica de uma rinite causada pelo resfriado comum. Por exemplo, a rinite causada pelo resfriado, ela não vai se prolongar mais do que 7 dias. Já a rinite alérgica, o paciente vai ter sintoma durante meses, ou quase o período todo da primavera, se ele não fizer tratamento. A rinite causada pelo resfriado, o paciente vai ter um quadro febril, vai ter um mal-estar, às vezes pode estar acompanhado de um quadro de coriza e alina, mas ele não vai ter assim espirros, prurido nasal, que é a coceira nasal, ele não vai ter aqueles sintomas típicos da rinite alérgica. Os sintomas típicos da rinite alérgica são espirros, prurido, coceira, corrimento, que é a coriza, e também obstrução nasal. São esses 4 os sintomas típicos da rinite. Nesses pacientes que têm rinite alérgica polínica, eles podem ter também rinite e conjuntivite associada. Nós chamamos rinoconjuntivite alérgica por pólen. Então o paciente vai ter o olho vermelho, lacrimejamento, às vezes muita coceira. Isso é típico do paciente que tem sensibilidade a pólenes. Como evitar esses sintomas? Né? A gente sabe que a primavera é um período que as pessoas abrem as janelas, mas se abre a janela, o pólen vem, né? Claro. Entra para dentro da casa o pólen. Se fecha, os fungos ficam. Sim, é muito interessante. Como administrar? A tua pergunta é muito interessante, porque tem 2 tipos de prevenção. A prevenção que a gente utiliza medicamentos e a prevenção que a gente utiliza medidas gerais. Bom, medicamentos, poucos pacientes sabem, mas a gente pode começar 15, 20 dias antes da primavera, utilizar medicamentos para que o paciente, quando chegue na estação, ele já está mais blindado, mais protegido. Isso é a prevenção com medicamentos. E as medidas preventivas, que se pode fazer também, que são úteis, primeiro, né, fechar mais a casa. Se vai viajar, fechar as janelas do carro. Tem algumas medidas também que são práticas, que ajudam muito, usar óculos. Vai sair num parque, vai ir para uma praça, se já sabe que é alérgico e já sabe que tem esses sintomas de rinoconjuntivite ou asma alérgica, usa o óculos. Se vai andar, por exemplo, vai fazer um esporte ao ar livre, pode usar também uma máscara. Pacientes que gostam de andar de bicicleta, por exemplo, então eles vão se expor muito, usam a máscara, usam o óculos. Pacientes também que têm quadros mais importantes podem tomar banho no final do dia, lavar os cabelos, que isso remove a quantidade de pólen, porque o pólen ele fica impregnado na roupa, fica impregnado no corpo, nos cabelos, na pele. Então o banho no final do dia é muito importante. Medidas gerais para controle no ambiente são boas também e efetivas,
como por exemplo purificador de ar, aspirador com um filtro específico que retenha o pólen e o ácaro, que é um filtro chamado EPA. São medidas que ajudam muito no controle. Falamos da prevenção, tratamento. Tem como tratar a alergia? Muito bem. Antes de tratar, é importante o diagnóstico correto. Então, por exemplo... Nada de Dr. Google. Não, porque nós temos que ter uma fonte segura. Muitas vezes no Google a gente não tem essa fonte segura. Mas é interessante ter o diagnóstico, porque o paciente às vezes ele suspeita que tem uma alergia, faz a investigação e ele pode ter outras alergias ou não ter um quadro de alergia. O primeiro passo seria fazer a consulta e o paciente vai contar, né, que ele chega nesse período da primavera, vai ter sintomas de obstrução nasal, olho vermelho, ou tem falta de ar, aperto no peito. Aí o médico então vai fazer esse histórico, vai fazer alguns exames complementares, que podem ser testes cutâneos ou no sangue, e vai comprovar especificamente se ele tem, no caso aqui, alergia específica a pólens de gramíneas ou de algumas árvores. E com esse diagnóstico correto é que nós vamos fazer a prevenção e o tratamento. É melhor prevenir do que remediar para que a gente consiga curtir uma das estações mais belas do ano, né? Doutora, adorei os seus esclarecimentos aqui. Obrigada por participar do Sinta-se Bem. Eu que agradeço o convite. Até a próxima.